Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Lucas da FGTech e hoje eu tô aqui para falar do G603 da Logitech. Esse daqui é um mouse sem fio trazido recentemente aí pela Logitech pra gente fazer vídeo. Cara, esse mouse aqui é sensacional, não tem nem o que dizer. Então pra galera que curte jogar e gosta de um tempo de resposta bom, que procura, geralmente a gente não tem no mercado aí, né, muito mouse sem fio que tem um bom tempo de resposta e tenha funções pra galera que curte jogar. Então esse daqui tá aí pra atender esse tipo de público. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Então galera, como sempre vamos começar falando aí pela parte da frente da caixa do produto, onde de cara então a gente já encontra o layout do nosso produto aqui, que é o G603, né, ele tá desenhadinho aqui do lado, inclusive aqui a gente consegue visualizar que ele tem dois botõezinhos laterais aqui para que a gente possa fazer algum tipo de configuração via software depois. Aqui a gente tem o modelo dele, que é o G603, aqui embaixo o logotipozinho da Logitech, e aqui em cima a gente está então destacando aqui o sensor dele Lightspeed, né? Isso daqui provavelmente seja homologado pela Logitech e diz que é um sensor com tempo de resposta tão bom quanto um mouse com fio. Então, cara, eu sou um pouquinho suspeito para falar porque eu sou muito fã da Logitech, tá? Mas eu acredito que vai ter um tempo de resposta bem bacana, tá? Até hoje eu não peguei nenhum mouse wireless ou Bluetooth, qualquer mouse sem fio, que tenha um tempo de resposta tão bom quanto um com fio, a não ser o G903, se não me engano, mas aí é um modelo muito top da Logitech, que é tipo, para quem tem muita grana mesmo para investir. Então, aqui na parte de trás da caixa, então, a gente consegue visualizar novamente aí o modelinho do nosso mouse, tá? E aqui a gente tem algumas funções dele. Inclusive aqui a gente tem o logotipozinho aqui do Bluetooth, tá? Aqui a gente tem, tá escrito aqui 500 horas, né? Com uma pilhazinha do lado. Eu não sei se esse é o tempo de vida que vai ser nele, tipo assim, usando com a pilha, né? Se ele vai ter 500 horas de uso até que a gente troque a pilha novamente. Cara, eu fico na dúvida, não sei realmente, não sei se vai chegar tudo isso, mas depois a gente vai dar uma olhadinha para saber. E aqui então a gente tem mais algumas especificações do sensor e tal. Aqui então a gente tem esse negocinho de marketing deles, né? Play, Advanced e tal. E agora vamos tirar o mouse da caixa aqui então e ver o que tem dentro dela. Galera, então já com o mouse e todos os acessórios dele fora da caixa aí, tá? Não vem muita coisa, tá? Mas eu vou falar uma por uma, beleza? Aqui então a gente tem um manualzinho que vai ser bem útil, porque muita gente vai ficar na dúvida aí, tipo, como a gente abre o mouse, como a gente coloca as pilhas, como a gente faz o plug ali e tal. Então ele tá nos informando direitinho como é que a gente faz a conexão de tudo, e aqui inclusive ele nos mostra a distância máxima que o mouse consegue alcançar. Aqui ele tá nos informando 2 metros, tá? Então até 2 metros de distância do conector dele ele ainda vai ter um tempo de resposta bom, tá? E a gente vai confirmar isso aí, daqui a pouco eu vou mostrar melhor pra vocês. Aqui a gente tem um termozinho de garantia da Logitech, nada de comum, nada que alguém, tipo, vá ler, né? E aqui então a gente tem o mouse com os nossos acessórios, tá? Vamos começar então pelo receptor dele. Aqui a gente tem o receptor dele, como a gente pode ver ele tem uma ponteira USB aqui, tá? E aqui a gente tem uma outra ponteira com um USB fêmea. Aqui então a gente vai chegar e plugar esse receptor aqui, que ele também vem junto. Então a gente pega o receptor e pluga ele aqui, e aí ele vai ficar assim, ó. Vai ficar plugadinho aqui, e aí, então a gente pluga isso daqui e ele vem com um cabinho para que a gente consiga melhorar, deixar isso aqui, né, com uma distância melhor do nosso mouse. Por exemplo, se fosse, por exemplo, sem cabo, a gente teria que estar a no máximo 2 metros da ponteira USB do nosso mouse. Nesse caso aqui não, a gente tem esse cabinho aqui que é 1,80 m, tá? Então a gente pode esticar ele para aumentar a recepção do nosso mouse, né? Aumentar a distância que a gente pode utilizar o nosso mouse, tá? Então aqui depois eu vou plugar para vocês e mostrar melhor ali como ele funciona. O que também acompanha dentro da caixa aqui são 2 pilhazinhas Duracell, tá? Que conforme a propaganda duram até 8 vezes mais. Então aqui a gente tem 2 pilhazinhas Duracell e aqui o nosso mousezinho, tá? Então galera, falando um pouquinho aí sobre a construção do nosso mouse, tá? A gente tem um mouse aqui que obviamente sem as pilhas ele vai ser um mouse bem leve, tá? De acordo com o site da Logitech aí, ele tá pesando 88 gramas sem as pilhas, tá? E aí se a gente colocar uma pilha, tá? Ele vai pesar aí 112 e com as duas 137 gramas, tá? Um ponto bem interessante que inclusive ele até mostra naquele mini manualzinho ali é que a gente pode utilizar ele tanto com uma pilha quanto com duas, tá? Ele vai funcionar da mesma maneira. Então aqui, como a gente pode ver,
Deixa eu tirar essas pilhas daqui que tá me incomodando. Então aqui na parte de cima dele, como a gente pode ver aqui, ele tem essa parte aqui feita numa, tipo uma espécie aí de plástico, né? É um plástico rígido, bem bacana, e nessa cor grafite, não é na cor preta, tá? A gente tem essa cor preta então aqui na lateral dele, tá? Que como vocês podem ver aqui não tem botão, e na outra lateral a gente também tem essa cor preta fosca, tá? E a gente tem o destaque dos botões vindo aí na cor nesse preto brilhoso aqui, esse preto vinil, tá? Então a gente tem 2 botões personalizáveis aqui. Logo abaixo do nosso scroll a gente encontra outro botãozinho aqui, que vai ser também para a gente poder fazer ajuste de DPI, ou se a gente quiser configurar para outra coisa a gente pode configurar também. Acima a gente tem o nosso scroll, que é revestido com uma espécie de borracha e também texturizado, né, que vai facilitar bastante o uso dele, eu achei ele bem confortável de usar, tá? E na parte de baixo dele, então, é onde a gente tem aí a configuração que a gente pode fazer do tempo de resposta, tá? A gente tem essa chavezinha seletora aqui, que ela tem 3 níveis, tá? A primeira é desligada, obviamente. Depois a gente tem a função Low, né, que é o LO, e depois a função High, que é o HI. Na função LO, o mouse vai ter um tempo de resposta de 8 milissegundos e a gente vai conseguir utilizar o mouse por até 18 meses seguidos sem interrupção. Se a gente tiver, obviamente, com 2 pilhas nele conectadas, com a carga delas cheia, né? Então, no modo Low é para estender a vida útil do nosso mouse, por exemplo, quando a gente não estiver jogando, quando a gente estiver, tipo, utilizando o PC só para navegar na internet e tal, a gente consegue estender a vida útil aí das pilhas do nosso mouse, né? Da carga dele. Se a gente colocar na função High, o HI, a gente vai ter um tempo de resposta de 1 milissegundo, porém a gente vai ter então aí a duração de 500 horas contínuas aí de uso jogando, ou seja lá o que vocês estiverem fazendo, o que é bem bacana, tá? Então aqui do lado do nosso sensor, né, ao lado oposto da nossa chavezinha seletora aqui, a gente tem um botão do qual a gente pode alternar entre dispositivos que o mouse está usando. Então esse mouse ele consegue se conectar ao mesmo tempo a 2 dispositivos. Então a gente pode conectar um dispositivo, obviamente vai ser o que está utilizando a interface Lightspeed, né? Que é que vai ser que vai estar utilizando aqui esse receptor. E eu também posso alternar para usar, por exemplo, se eu tiver um notebook com Bluetooth ou tiver até mesmo uma máquina com receptor Bluetooth, eu posso alterar entre as duas. Então isso é muito bacana, eu posso estar utilizando então o mouse aí ao mesmo tempo em 2 máquinas, tá? Não ao mesmo tempo, obviamente, eu vou ter que alternar entre uma e outra, mas eu vou ter o mesmo mouse para ser utilizado em mais de uma máquina, o que é bastante interessante, tá? Então apesar de nos informar direitinho ali no manual quando vocês comprarem o mouse, mesmo assim eu vou mostrar melhor para vocês terem uma noção aí de como a gente faz a troca e como a gente coloca as pilhas dele, tá? Logo aqui abaixo do mouse, a gente consegue visualizar aqui, ó, ele tem um baixo relevo aqui da onde a gente puxa essa parte e aí a carcaça de cima dele sai. Aqui então a gente vai ter o suporte para colocar as nossas pilhas, tá? Um ponto bem interessante é que a gente consegue visualizar a construção interna dele, o que é bem legal. E isso não é destacado no site deles, também não é destacado na caixa aí no manual, mas esse mouse ele tem switches on-ROM nos cliques principais. Depois, tipo, agora não vai dar pra ver aí, mostrando aí pra vocês na câmera, mas depois com um zoom e um foco bem bacana, eu vou mostrar pra vocês aqui que nos switches principais dele aqui são switches on-ROM, tá? Então agora pra colocar a pilha é bem simples, tá? Peguei as 2 pilhas aqui, então eu tô com uma pilha aqui, eu simplesmente chego e coloco, encaixo ela aqui, a outra a mesma coisa. Vou lá, empurro e encaixo, as 2 estão encaixadinhas então no mouse, tá bem pesadinho agora para usar. E para colocar de volta, eu só encaixo aqui, que ele é com um imãzinho aqui na parte de baixo, e ele já encaixa. Vocês podem ver que ele já acendeu uma luzinha, na verdade vocês não vão conseguir ver, né? Mas ele já acende uma luzinha aqui embaixo do nosso botão, que provavelmente vai ser de seleção de DPI. Ele acende uma luzinha ali, nos informando que o mouse já está em funcionamento e pronto para uso, tá? Agora eu vou ligar ele ali na máquina e ver como ele se sai em questão de uso, comportamento e o que a gente pode fazer de configuração e alteração nele. Então, galera, já com o software aberto aqui na máquina, tá? E o nosso mousezinho aqui ligadinho, vou mostrar para vocês então aí os tipos de configuração que a gente pode fazer nele, tá? Primeiro ponto interessante aqui, quando a gente abre o software da Logitech, a gente tem obviamente então o layout do nosso mouse bem grandalhão aqui, né? E ele nos mostra, ele fica piscando aí os botões que a gente pode configurar dele, o que é bem legal. Aqui então ele nos informa que o mouse ele possui memória integrada, então eu posso escolher salvar as minhas configurações no PC ou salvar no mouse. Eu prefiro deixar sempre salvo no mouse, tá? Porque caso eu for utilizar o mouse aí em alguma outra máquina, algum outro negócio aí, já vai estar salvo direitinho tudo no meu mouse, beleza? Na parte de baixo dele aqui então, a gente encontra a segunda aba, que é onde vai ter a configuração dos nossos botões, né? A gente pode então alterar as funções de cada botão.
quanto ao botão de clique esquerdo e direito, a gente não consegue atribuir nenhum outro tipo de função diferente das que vem por padrão no mouse. Ou seja, se eu clicar na setinha aqui embaixo, o máximo que eu posso fazer é alternar os cliques de esquerdo para o direito e do direito para o esquerdo. Nada mais outra coisa eu posso atribuir nelas, tá? Já diferentemente, por exemplo, do scroll, onde eu posso atribuir um novo comando, editar, utilizar o genérico ou anular, tá? Na rotação de DPI também e nesses cliques aqui do lado também. Todas elas eu posso atribuir um novo comando, tá? Vocês podem ver, inclusive, que eu colocar aqui, ele me dá a opção de fazer gravação de macro, tá? Então eu posso fazer gravação de macro ou atribuir outras teclas, beleza? Do lado direito aqui, então, dessa janelinha, é onde eu vou ter as minhas definições do cursor, onde eu posso fazer os níveis de sensibilidade de DPI, ajustar elas, né? Então, uma coisa bem interessante aqui, deixa eu botar aqui de volta, eu posso alternar o número de níveis. Então eu posso colocar no máximo até 5 níveis de DPI, que eu vou poder alterar entre 200 e 12.000, né? Vai de 200 até 12.000. Aqui embaixo também tem a minha taxa de relatório, onde eu posso colocar 125, 250, 500 ou 1000 Hz, tá? Um ponto bem interessante que eu até tinha deixado de falar para vocês, quanto ao tempo de resposta desse mouse aqui, cara, é absurdamente bom. Ele responde tão bem quanto o mouse com fio. Se vocês ficarem na dúvida aí quanto ao tempo de resposta dele, ficarem mais ou menos com o pé atrás, podem pegar ele sem medo, que o tempo de resposta dele é absurdamente bom. É muito bom mesmo, não tem nem o que dizer, parece que a gente está utilizando o mouse com fio. Outro ponto legal é que aqui nas opções aqui, né, do meu ajuste de DPI, tem uma corzinha pré-configurada para cada um deles. Então vamos supor aí, o meu mouse está setado aqui nessa configuração de DPI, não sei ao certo qual que é aqui, porque ele está no meio entre todas elas ali. Se eu clicar de novo, ele vai alternar para azul ali no software e também alterna azul aqui no mouse. O pontinho bem pequenininho aqui embaixo do botão de DPI. Talvez pela câmera nem dê pra ver aí, mas se eu clicar de novo aí, vocês podem ver que ele fica amarelo, depois ele fica branco, laranja, aí tem o roxinho ali e azul, tá? Talvez depois aí eu consiga mostrar melhor pra vocês aí nos zooms que eu der no mouse, né, nos closes aí, fica melhor de eu conseguir mostrar, porque talvez por essa distância que vocês estão vendo da câmera aí, fica um pouquinho ruim de visualizar, tá? Então aqui é onde eu vou ter os meus ajustes de DPI, beleza? E por último, então, aqui eu vou ter o mapa térmico das teclas, do qual, por exemplo, eu chego ali, abro um jogo tipo CS, coloco para iniciar aqui e ele faz um mapeamento das teclas que eu mais usei durante aquele tempo, o que é um ponto bem legal também. Então, pessoal, agora só para finalizar, eu quero mostrar então a outra função dele, conforme eu havia dito para vocês. Esse mouse ele funciona tanto com Bluetooth quanto com a função Lightspeed, tá? Eu vou utilizar então agora, já utilizei na verdade a Lightspeed para mostrar para vocês, e agora eu vou mostrar o funcionamento dele na função Bluetooth, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer então, quando a gente está com o mouse aqui, inclusive ele já está na função Bluetooth, se eu der um cliquezinho só, vocês podem ver que ele fica piscando uma luzinha branca. Se eu ficar segurando o botão por 3 segundos, ele começa a piscar a luzinha azul. Isso quer dizer que ele está disponível para receber uma conexão Bluetooth, tá? Vou colocar o mouse aqui. Então eu estou aqui com um iPhone e um celular aqui Android, um smartphone Android, tá? No iPhone, vale ressaltar que ele não funcionou muito bem. Então se eu colocar aqui Bluetooth, ele acha o dispositivo aqui, o G603, é ele pedido de emparelhamento, eu coloco aqui para emparelhar e beleza, ele já fica conectado. Porém, vocês podem ver que não acontece exatamente nada. Então se alguém fosse comprar esse mouse aqui, por exemplo, para ligar num iPhone, num iPad, quisesse usar em algum deles, não recomendo porque ele realmente aqui não funcionou. Vocês podem ver que não funcionou muito bem, não rolou nada aqui. Agora, no Android sim, ele rolou tranquilamente. Então agora eu tô aqui do lado do iPhone, eu tô com um smartphone aqui, um Galaxy S4, se não me engano, aqui é um Samsung. Vocês podem ver que o Bluetooth aqui está desligado e eu vou ligar ele aqui. Deixa eu dar uma olhadinha, eu vou desligar aqui embaixo de novo e colocar ele para receber a conexão Bluetooth. Pronto, coloquei ele ali para procurar e ele já achou, beleza? Então vocês podem ver que nos dispositivos disponíveis ele está o G603 aqui. Eu vou clicar então no G603 e ele começa a parear o dispositivo, beleza? Vocês podem ver que ele já está pareado ali. E aí, pronto. Quando ele fica nessa corzinha azul, quer dizer que está tudo ok. Vocês podem ver que se eu mexer aqui, fica um cursorzinho ali na tela, tá? Não sei se eu consigo mostrar isso num ângulo melhor pra vocês, deixa eu tirar o meu daqui. Dei uma arrumadinha aqui e tirei o meu do lado. Talvez agora vocês consigam visualizar melhor. Então vocês podem ver ali que o Bluetooth dele está ativado e eu tô com o mouse aqui e eu consigo mexer no smartphone com o mouse, olha só que bacana. Então eu posso, por exemplo, voltar a tela ali, né? Volto para as configurações, volto pro Bluetooth ali. Por exemplo, eu volto aqui se eu quiser sair das configurações. Na verdade eu não sei como é que sai aqui. Não estou acostumado a mexer em dispositivo Android, mas vocês podem ver que tudo funciona aqui, ó.
O scroll dele funciona tranquilo, né? Se eu apertar o clique do scroll, aí sim ele me leva aí à página do smartphone, tá? Eu clico ali em internet. Agora a gente está com o Wi-Fi desativado aqui, eu não queria que a gente recebesse nenhuma mensagem durante a gravação aqui do vídeo. Outra coisa interessante, o DPI também funciona. Se eu alterar o DPI, vocês podem ver que ele fica mais rápido, ó. Colocar no DPI mínimo, ó, o DPI mínimo ele fica bem lerdinho. Se eu botar depois ele vai subindo até o DPI mais rápido. Esse aqui inclusive está bem rápido. Então, isso também é bem interessante caso vocês queiram comprar esse mouse aqui para utilizar com um tablet Android, um smartphone, ao mesmo tempo queiram utilizar no PC. Então, tanto um quanto no outro funciona tranquilamente. Bom, então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda restou alguma dúvida sobre esse produto, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente responde quanto antes. Se vocês realmente gostaram do vídeo, se inscrevam no nosso canal e deixem um joinha ali embaixo para fortalecer. Valeu e até a próxima!